You don't wanna make ITV. I'm labeled the IC3, but labels know my signing fee. I wanna spray for breeze, but let me leave that to the streets. Fala galera, Lucas Fiuza. Tô aqui hoje para trazer um vídeo diferente para vocês, um formato explicativo do meu treino. Então, tô aqui na Extreme em Campinas, acabei de terminar meu treino. Vou para casa comer e vou levar vocês para conhecer mais sobre o meu treino full body. Chega aí. Bom, então hoje eu fiz um treino full body. Hoje foi um full body com ênfase em pernas. Eu vou explicar como é que funciona toda essa divisão. Vou só fazer meu pós-treino agora. Eu tô comendo agora aveia e banana claras, porque me desce mais fácil. Às vezes quando eu tô com mais dificuldade para comer no pós-treino, essa é uma boa opção. E eu não preciso usar whey necessariamente pós-treino, nada muito rápido, para quem tá se perguntando quanto a proteína da clara, porque é um pouco mais lenta, significativamente mais lenta. Mas como eu uso FEAR, eu uso aminoácidos, são, quem não sabe, proteína é um conjunto de aminoácidos, então o FEAR, por ser aminoácidos essenciais livres, ele já provém o início da recuperação ali, porque eu tomo durante o meu treino, então desfaz a necessidade de tomar whey logo em seguida. Caso eu não estivesse usando nada entre treino, principalmente com carboidrato, eu uso isso aqui com 90 gramas de carboidrato, talvez eu faria uma refeição mais rápida com whey ou cereal, mas como eu já faço isso, graças ao FEAR, eu já consigo ir direto para uma refeição só. Então vou terminar isso aqui e discutir com vocês o meu novo formato de treino. Bom, então acabei de terminar meu pós-treino. Hoje eu fiz um treino de full body. E a galera tá acompanhando e tal e fica confusa, porque tradicionalmente a gente vê o quê? Os treinos de divisão individual. Cada grupo muscular é treinado individualmente por dia. O que acarreta geralmente em 5 a 6 treinos na semana para você conseguir treinar seu corpo inteiro. E esse aí é onde tá o X da questão. É onde alguns cientistas, treinadores perceberam que você deixa de explorar algo importante, que é a frequência. Então você consegue treinar com mais frequência se você dividir os grupos musculares em dias conjuntos. Então foi aí, por exemplo, a ideia de treinos como Pull Push Legs. Pull Push Legs você treina todos os grupos musculares dentro de 3 dias, certo? Então, caso você tenha a capacidade de se recuperar desses treinos, você consegue repeti-los com mais frequência. Vamos supor alguém que tem uma boa capacidade de recuperação, consegue treinar, por exemplo, Pull Push Legs, descanso e repetir. Então, na mesma semana, durante 8 dias, num período de 8 dias, a pessoa treinaria 2 vezes o mesmo grupo muscular. Claro que o volume é adequado a essa situação. Então, por exemplo, uma pessoa que treina uma vez só um grupo muscular na semana, ela vai ter um volume X. A pessoa que treina em 2 vezes, ela pode ter esse volume dividido pela metade, mas dividido ao longo da semana. E por que fazer isso? Porque a gente sabe que a síntese proteica fica elevada por um período curto de tempo. Ela não dura uma semana. A única ideia de você ficar uma semana é caso você realmente precise de uma semana para se recuperar daquele determinado treino. Mas a gente sabe também que existem outros tipos de técnica que você pode usar no treino, inclusive técnicas que cresçam a intensidade do treino, que faz com que você necessite de um volume menor. Portanto, você consegue dar o estímulo necessário para poder estimular a hipertrofia e conseguir se recuperar para treinar novamente, com mais frequência. Esse treino que eu tenho feito, esse formato de treino que eu tenho feito, esse formato não é meu, não é pensado por mim, é pensado por um cara chamado Scott Stevenson. Então, se você quiser saber mais sobre esse treino, fora o meu vídeo explicativo aqui, por favor, vá atrás desse cara, chama Scott Stevenson no Instagram, e o programa de treino dele chama Fortitude Training. É um livro completo explicando todo o formato de treino. Então não é só uma planilha de treino, é toda a ideia por trás do treino, a ciência por trás do treino. Tem artigos, estudos para poder complementar toda a ideia dele. Eu acho muito bacana e eu recomendo. Ele não é o meu treinador, eu tenho o Stefan, que cuida da minha dieta, mas os meus treinos eu sempre cuidei eu mesmo, experimentando diversos autores diferentes, a ideia de diversos autores diferentes, e o Scott sempre foi um dos que mais me agradou, junto com outros caras como Joy Bennett, John Meadows, etc. Mas todos eles são influenciados de alguma forma por Dante Trudel e Scott Stevenson. Eu gosto muito do trabalho do Scott e eu gosto muito dessa obra dele, que é o Fortitude Training, onde ele cria esse formato de treino de alta frequência, propondo o seguinte, que os treinos sejam feitos de Blast and Cruise, no formato de Blast and Cruise. Mais ou menos como que você já conhece. Porém, para treino. Significa que no Blast é um período onde a gente vai treinar de forma intensa, com volume e frequências elevados. E o Cruise seria uma ponte, como um deload, onde a gente vai treinar mantendo a intensidade, o que Scott Stevenson chama de Intensive Cruise, ou seja, uma ponte intensa ou intensiva, onde você vai manter a intensidade
porém você vai treinar com menos volume e menos frequência. Como funciona isso? Os blasts têm uma duração de 3 a 6 semanas. Isso pode variar de acordo com a experiência do atleta. Isso é o proposto pelo autor. Mas, por exemplo, eu, Lucas Fiuza, a partir do momento que eu tenho a minha consciência corporal e o entendimento da minha capacidade de se recuperar, eu posso aumentar essa frequência, aumentar esse período de blast. Mas isso deve ser feito com cuidado, por isso que o ideal é você documentar e descobrir se você consegue ou não treinar mais que isso. Eu, por exemplo, costumo durar máximo 3, 4 semanas até precisar de uma ponte dessa, onde eu faço deload. Durante o blast, são feitos 4 treinos na semana, podendo ser 2 versões diferentes, básico ou turbo. Básico seria 3 vezes cada grupo muscular por semana, e o turbo 4 vezes cada grupo muscular por semana. Esse também é um formato que não serve para mim, o formato de 3 vezes por semana é o ideal. E ele divide também em 3 tiers de volume. Significa que ele tem o tier 1, 2 e 3 com a mesma regra. A partir do momento que o atleta consegue identificar e ter uma consciência, uma intimidade maior com o corpo, ele pode ser capaz de julgar ter um volume ainda maior do que o tier 3. Mas eu também não desconheço atleta como esse, pois eu mesmo não consigo. Eu uso o tier 3 para alguns grupos musculares, ou seja, um volume aumentado e um volume reduzido para outros grupos musculares. Como a perna, por exemplo. Como minha perna já é grande, eu deixo o volume dela reduzido e trabalho com mais volume a minha parte superior. Porque se eu trabalho com o mesmo volume a parte inferior, a minha capacidade de recuperação é não só na perna, mas geral. Então eu prejudico a minha capacidade de recuperação geral, que poderia estar sendo utilizada para um treino mais intenso, mais volumoso para a parte superior. Então esses 4 treinos na semana são feitos da seguinte forma. Na versão básica, a gente faz 2 treinos de full body, um de upper, um de lower, totalizando 3 vezes cada grupo muscular. E na versão turbo, são 4 treinos de full body. Os treinos são divididos em 2 fases na semana. A primeira fase, a gente usa loading sets e pump set. Então as loading sets funcionam da seguinte maneira. São séries que eu faço de 6 a 12, com alta intensidade. Como é que eu divido isso no treino? Nos 2 primeiros treinos da semana, no treino 1, eu faço loading sets para a parte superior. A parte inferior é treinada com pump sets. Pump sets são séries de 20 a 30 repetições. São séries que vão ser feitas em superset, para poder não tomar tanto tempo no treino, já que a prioridade são as loading sets. Somente com o intuito de dar mais um estímulo na semana. Um estímulo leve que você consiga se recuperar com facilidade. O estímulo da loading set, por exemplo, uma série intensa até a falha entre 6 a 12 repetições, que permite usar uma carga alta, tem um desgaste maior, portanto não dá pra gente repetir isso ao longo da semana. Por isso que no treino 1 a gente faz loading sets, séries pesadas, para a parte superior, pump set para a parte inferior. E a gente inverte isso no dia seguinte ou outro dia da semana. A gente faz séries pesadas para inferior, pump set para superior. Sempre no formato de superset as pump sets. Por exemplo, posso fazer peito com costas, ombro com abdômen, bíceps e tríceps, para poder condensar isso, já que não é algo que necessita de tanto tempo de descanso. É mais um pump. O intuito é o pump, que seria mais ou menos a ideia de estresse metabólico. É algo fácil de se recuperar, mas que gera um estímulo significativo para a gente aumentar a frequência na semana. E no final da semana, os outros 2 treinos são feitos no formato de Muscle Round. Muscle Round é um conceito cluster set criado pelo Liu Costa. Ele foi adicionado no Fortitude Training do Scott Stevenson de uma maneira que você faça 6 microséries de 4 repetições com 10 segundos de intervalo, com apenas um ponto de falha. Significa que você deve falhar uma vez apenas durante toda essa série. E o Scott Stevenson propõe que seja entre a 4ª e a 5ª série. Então seria alguma coisa como 4, 4, 4, 2 ou 3 repetições, porque você falhou, e aí você reduz o peso para continuar a série 4, 4, sem outro ponto de falha. Esse conceito é legal porque você consegue não sobrecarregar o seu sistema nervoso como nas loading sets, mas ainda manter uma carga alta e um volume adequado, porque você consegue fazer mais repetições com uma carga que você não conseguiria se você fizesse direto. Então se eu fizesse, por exemplo, 24 repetições direto, em vez de dar 10 segundos de descanso entre cada 4 repetições, a minha carga seria consideravelmente menor. Uma das ideias propostas no livro, para a gente conseguir ter uma alta intensidade, um volume, sem necessariamente estar batendo demais o sistema nervoso. Essas séries também são feitas em máquinas, pois você tem que, ou exercícios apropriados, pois você precisa entrar e sair rápido da série. Tem apenas 10 segundos de descanso. Então, um agachamento não é possível, por exemplo. Um supino com barra não é possível, por exemplo. Mas uma máquina onde você consegue fazer o movimento e descansar e retomar rapidamente é o adequado para Muscle Round. Então esses são basicamente os conceitos que eu uso durante o meu treino. Então 2 treinos full body, sendo loading set, pump set, um com ênfase em superior, outro com ênfase inferior, e depois eu faço mais 2 treinos de Muscle Round, sendo eles um upper e um lower. A parte de Intensive Cruise é a parte que eu falei, onde a gente tenta manter a intensidade utilizando as Muscle Rounds. Então, durante o Intensive Cruise, nós vamos fazer apenas os treinos C e D. Então significa que na semana a gente pode treinar, por exemplo, na segunda treino C, na quinta treino D, e o resto da semana será total descanso. O período do cruise ou do deload, ele chega a durar 1/3 da duração do blast. Então se você ficou 3 semanas,
você vai ficar uma semana descansando. Se você ficou 6 semanas treinando, você vai ficar 2 semanas descansando. É isso que eu faço com o Intensive Cruise. É nessa proporção. Geralmente, quando eu duro 3, 4 semanas, o meu descanso geralmente dura de 3 a 10 dias. Desculpa, de 7 a 10 dias. E aí o que eu faço, Lucas Fiuza, é treinar apenas uma vez nessa semana, pois eu percebo que o meu corpo responde melhor com mais tempo fora da academia. E aí eu aproveito também para conciliar trabalho, viagem, para coincidir com a época de cruise, justamente porque eu não vou ter mais a obrigatoriedade ali de treinar. É basicamente isso o meu treino. Então, esse é o formato que eu venho fazendo ele desde o final do ano passado. Eu já tinha utilizado no passado, mas eu decidi tentar de novo algumas outras estratégias que eu já tinha utilizado. Mas esse foi de longe o melhor treino pra mim, porque ele é muito autorregulável. Isso é uma palavra uma expressão que o Scott usa frequentemente no livro, para que ele seja autorregulável. Vocês viram aí que eu falei de diversas opções dentro do próprio treino, que eu posso estar revezando. Então, eu tenho vários formatos de série, eu tenho vários formatos de programação na semana, frequência, volume, que eu posso adequar conforme o meu feeling. O feeling é muito importante no treino. Então, se eu percebo, por exemplo, que a minha articulação começa a ficar machucada, ou que eu não estou progredindo, eu decido quando eu vou dar o meu deload, ou se eu só vou reduzir meu volume. Se eu percebo que, de novo, o meu cotovelo, que é um problema recorrente, está começando a doer, eu posso utilizar pump sets no lugar de loading sets para manter o estímulo, mas de forma mais leve, para não prejudicar as articulações. Então, foi o único treino que eu realmente consegui voltar a treinar meus braços. Fiquei mais de 2 anos parado sem treinar braço e agora eu estou conseguindo treinar faz pouco tempo. Então, essa é uma das coisas que eu acho brilhante no treino. É assim então que eu estou treinando. Tem vários vídeos no canal da Dragon, alguns vídeos pelo menos desse formato de treino. Eu quero saber de vocês, se vocês acham desse formato de treino, mas também se ficou alguma dúvida, se você não entendeu ainda como é que funciona, para que a gente faça mais vídeos, produza mais vídeos para poder auxiliar vocês a entender como é que funciona esse treino, porque é um formato muito legal, é diferente, mas há muita ciência por trás. Eu trabalho duro como qualquer outro treino old school. O Scott é um cara muito intenso e esse treino, full body ou upper ou lower, qualquer treino da semana é extremamente intenso. Eu tô acabado aqui, cansado. Depois disso aqui eu vou dar uma descansada. Se inscreva no canal então, curta aí, deixa nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, porque a gente vai tirar com mais vídeos aqui no canal. Fechou? Obrigado galera e até a próxima.